estamos aqui no Week Talk Entrevistas. Eu sou o Cari Mello, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos, e esse tema vulnerabilidade é um tema que eu já conheço há bastante tempo, já trabalhei em mim há bastante tempo também, e hoje nós temos aqui um grande amigo meu que vai falar um pouquinho sobre a visão, sobre o ponto de vista dele, sobre a vida dele, né, em relação à vulnerabilidade. Então, Estevam, está contigo a bola. Valeu, Cari. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, meu nome é Estevam Justo, como o Cari falou, e o que eu faço para me alimentar, para alimentar minha alma, na verdade, é construir marcas humanas e humanizadas, né? Eu trabalho com branding hoje em dia, mas para mim é muito mais do que construir marcas para gerar alguma coisa financeira, alguma coisa assim. É muito mais para criar impacto positivo e começar a mudar a perspectiva das pessoas sobre construir uma empresa, sobre construir uma marca, sobre se posicionar e tornar cada vez mais essas relações mais justas, cada vez essas relações mais conscientes e também levando sempre para um lado da criatividade e do protagonismo. Conheci o Cari há um tempo, né? Graças à minha esposa, que me apresentou ele, o Pluri. Foi assim um divisor de águas na minha vida e da minha esposa também, né? Acho que é isso. Bom, para você, o que você considera dentro do tema vulnerabilidade? O que para você é vulnerabilidade? Cara, Cari, eu achei esse tema assim, incrível, porque no começo do ano passado eu tive contato com o TED da Brené Brown e calhou da gente estar passando pelo PPP também. E eu comecei a olhar sobre as minhas raivas, sobre as minhas crenças limitantes e como eu me boicotava. E eu descobri que, na verdade, aquilo eu só colocava uma armadura em cima, colocava um bloqueio em cima, justamente para não me mostrar vulnerável em cima de qualquer outro tipo de coisa. Então, eu tinha dores e cicatrizes emocionais de anos, justamente porque eu não permitia que esse ponto vulnerável aparecesse para as pessoas, e ele acabava se demonstrando de uma forma, às vezes em raiva, às vezes em uma certa depressão, justamente porque não foi olhado, não foi cuidado, né? E cada vez mais hoje em dia, eu acho essa temática muito pertinente, porque através da vulnerabilidade, para mim, permite que as pessoas se conectem de forma mais sincera, se conectem de forma mais verdadeira entre elas mesmas. Porque parte do princípio que eu não preciso vender uma imagem para que essa pessoa goste de mim. Basta eu ser eu mesmo, e que quem tiver que gostar de mim vai gostar e vai se conectar. E quanto mais me mostrar aberto a ter essa relação, essa mente aberta, esse peito aberto, esse coração aberto, mais as relações são mais duráveis e mais relevantes, para que isso não se torne só interesse, né? Não é sobre interesse, na verdade é sobre como é que você agrega mais na vida das pessoas, e para isso tem que ter relação. A vulnerabilidade envolve risco, né? As pessoas não gostam de risco, as pessoas não gostam de mudança, né? Então, como é que você vê o risco nisso? Quer dizer, risco para você dentro de vulnerabilidade, você considera um perigo? Não, na verdade, é engraçado você perguntar isso, porque é um tema que bate na minha cabeça há um tempo já. E eu ouvi de uma pessoa muito especial, no caso, acho que você vai conhecer a frase, que é sobre o abandono à luz, que é você se jogar e confiar no que está vindo por aí. Então, para mim, é isso, sabe? É você ir no flow. E o risco, na verdade, ele existe a todo momento. E eu gosto dele porque ele me permite estar vivo, ele me permite ouvir mais o meu coração. Muitas vezes a gente se coloca num estado, entre aspas, seguro, né, por uma falsa ilusão de segurança, porque ela te permite uma estagnação. E estagnação, né, na metáfora da vida, é a morte. Então, na verdade, quando mais estável você está, mais horizontalizado, mais estagnado, mais acomodado você está. Você está indo contra o movimento natural da vida, que é estar em movimento.
né? Então, na verdade, você vai ter sempre altos e baixos, vai ter sempre relações de amor, raiva. Isso faz parte da vida. Então, para mim, quando eu assumi essa história para mim mesmo, de que estar vivo é assim, eu me permito cada vez mais viver essa história. Porque antes, para mim, era muito importante um sentimento de segurança, um sentimento estável, né? Tanto que eu permanecia em um emprego, né? E sempre namorando o empreendedorismo e fazendo carinho no empreendedorismo, justamente porque eu esperava ter uma estabilidade para depois trocar de ponte. Na verdade, eu entendo que não é assim que as coisas acontecem, né? Tudo que você foca, aquilo tende a ganhar mais energia e mais potência. E se você divide a energia, as coisas não acontecem. Então, para mim, a vida é assumir esses riscos e se jogar de peito aberto e confiar no que você tem construído, na tua jornada. E mais ainda, né? É confiar na tua história e confiar no eu superior, né? Nas forças do universo, para que você ouça as minúcias que te contam. Você ouça as movimentações da vida que te mostram ao longo dessa jornada. Porque se você só está procurando estabilidade, eu acho que você fica cego a essas vozes, você fica surdo a essas vozes, fica cego a essas dicas que, na verdade, às vezes elas são os maiores tesouros que você pode ter, né? São as frustrações que você recebe, vai te ensinar a ser um ser humano muito melhor, muito maior e muito mais preparado para a tua jornada. Hoje eu li um livro, um pedaço de um livro que, inclusive, você que me emprestou, Escola dos Deuses, e ele fala uma parte muito importante sobre isso, que ele conecta essa questão de você estar vulnerável ao lidar com a sua sombra, porque ela é tão potente quanto você sempre. Então, na verdade, quando você acha que você não tem força para lidar com aquilo, na verdade, você tem a maior força de todas, porque aquela tua sombra, aquela tua dificuldade, ela é grande, né? Então, na verdade, é equivalente à luta. Então, para mim, é um pouco disso. Você se permitir a ser um ser humano cada vez melhor e cada vez mais relevante para onde você se encontra, mais potente aonde você se encontra, justamente por estar vulnerável e se permitir olhar para esse tipo de coisa. Quer dizer, o risco, a vulnerabilidade, na realidade, a oportunidade de dar um mergulho no misterioso potencial que a gente não sabe que tem. Um mergulho em nós mesmos, né? É você mergulhar e entender quais são os seus limites. Essa é a real, porque a gente é moldado pela sociedade, pela escola, a gente vai moldando de acordo com o que a gente vai vivendo. E muitas vezes você acaba criando aspectos e espectros seus que, na verdade, não são seus, né? Eles são construídos a partir da sua percepção. E quando você começa a se perceber, isso no meu ponto de vista, quando você começa a se perceber e a mergulhar cada vez mais nesse risco, você começa a entender o quão rico é você olhar para dentro, o quão rico é você se perceber ser humano, se perceber egoísta, se perceber raivoso, se perceber preconceituoso, para que você possa melhorar isso, para que você possa evoluir nesses quesitos. Porque se isso ficar na escuridão da tua percepção, você não consegue melhorar como ser humano. Então você tem que trazer a luz, passar por um processo de transformação para que você realmente evolua. Não crie uma máscara em cima de alguma coisa que você acredita estar evoluindo. Que essa era uma coisa que passava por mim. Eu acreditava que ter passado por essas coisas e eu estava num estabelecido muito bacana, e na verdade não, eu só tinha colocado terra em cima de terra, um pouquinho de pedra, mais areia, um gramado, e estava legal. Então eu só cobri o que na verdade era muito mais rico eu olhar. Quer dizer, a gente pode considerar, e se eu estiver errado você me corrige, que evoluir, na realidade, se inicia por uma mineração interna das nossas fragilidades, dos nossos medos, né? Das nossas instabilidades, para que a partir dessa mineração, né? desse processo de buscar esse minério, a gente possa descobrir pepitas de ouro. E para mim é bem exatamente essa mesma descrição, esse mesmo processo que você acabou de falar. É um processo alquímico, na verdade, do meu ponto de vista. Por exemplo, eu falando isso aqui para você, que vai ser passado para algumas outras pessoas que eu não conheço, nem sei quem são, há um tempo atrás era impensável, né? Como que eu ia me mostrar, falar das minhas falácias, falar das minhas dores e falar dessas formas tão abertas e às vezes de forma até
tão convictas, né, do processo que eu passei, se eu não tivesse passado por isso, eu acho. Porque eu não falaria com verdade. Eu não estaria me borrando de medo de estar falando isso aqui dessa forma tão aberta. Então, para mim, é um pouco isso, na verdade. É passar, olhar, passar a minerar realmente essas suas potencialidades e realmente transformar em potencialidade, transformar em impulsionadores da sua vida, para mim. Dentro da sua história, que até agora tá Dentro da bonito, minha história. tá bonito. Agora, dentro da sua história, o que você considera, o que você poderia contar para as pessoas, fazendo um treino de exposição e transparência, o que você poderia contar que foi mais duro de você superar na tua história? Olha, foi algumas coisas. Bom, foram 2 PPPs do ponto de vista bem profundo para mim, porque mexeram em coisas que eu não esperava existir, que eu esperava ser muito mais fáceis de lidar e, enfim. Eu descobri que vício, de drogas, essas coisas, estava relacionado ao vício que eu tinha relacionado à minha história em relação à bebida, em relação a gastos financeiros loucos, sem controle nenhum. Todas essas coisas estavam muito relacionadas ao meu relacionamento com a minha família. Não que eles sejam culpados, na verdade, eles só me mostraram o que eu realmente precisava melhorar na minha vida. Isso para mim foi muito complicado, porque eu tinha uma idealização de família muito diferente. Por exemplo, aquela história meu pai, meu herói, era exatamente isso, assim. Então, quando eu olhei para essa história e percebi meu pai como um ser humano, né, não como um super-herói, eu tive um desmascaramento, né, sobre o que me impactava. Isso me permitiu olhar também coisas no meu relacionamento com a minha esposa que machucavam a ela, machucavam a mim e tornavam o nosso relacionamento às vezes muito complicado, né? Ela muitas vezes ficava extremamente decepcionada com algumas coisas que eu fazia ou falava para ela e era uma relação infantil de eu não me permitir uma certa maturidade, porque maturidade estava relacionada a uma história que eu estava vivendo de decepção. Então, para mim foi muito doloroso romper essa história, passar por esse processo, passar por uma quase perda de um casamento. Essa foi uma complicação muito forte para mim nesse processo. Um processo muito de reolhar dores, né? De você ver por que você estava fazendo isso e por que você estava e por que eu estava fazendo isso, por que eu estava vivendo isso. Foram momentos muito dolorosos para que eu pudesse enxergar uma luz, aliás, uma luz não, uma fogueira enorme, gigante no fim do túnel, me mostrando qual que era o caminho que eu tinha que trilhar na minha vida. E com isso veio diversas transformações, né? Não só profissionais, mas como pessoa. Né? Claro que isso não acontece de uma noite para o dia, é um processo recente, né? São 33 anos de história, onde só essa descoberta tem 1 ano e meio, 2 anos, em que eu estou trabalhando esse tipo de coisa. Então, cada vez mais que eu permito olhar para dentro, mais eu encontro coisas a serem trabalhadas. Então, respondendo efetivamente a pergunta, a dor foi justamente isso, quase perder para poder achar. E na minha vida eu descobri que eu fiz muitas vezes isso, né? Eu precisei perder a consciência para ganhar consciência. Eu precisei perder a fé para encontrar a fé. Eu precisei quase perder um pai para encontrar um homem, para encontrar um homem dentro de mim. Então foi, fico até emocionado de falar isso. Puta, cara. É isso aí, mas isso aí faz parte. Isso é vulnerabilidade. Essa é o real sentido da vulnerabilidade, né? É a gente olhar para a nossa história e a gente, quando a gente relê essa história, quando a gente revê essa história, a gente perceber o quanto é corajoso, fluídico, leve, a gente poder falar sem máscaras, né? Nossa, absurdo. Eu nunca conseguiria falar isso. Muito menos chorar
na câmera nem permitiria, na real. É isso aí. Isso Nossa. pressupõe, Estevam, coragem, né? Até para esclarecer para o pessoal que tá vendo, você falou 2 vezes aí do PPP, né? PPP, na realidade, é um programa que eu faço de desenvolvimento humano que o Estevam participou. Então, por isso que ele fala da questão do PPP. O Estevam, seguindo nessa linha, né? O que você acha que você mais ganhou encarando não, vivenciando a vulnerabilidade, vivenciando a transparência, vivenciando essa verdade, né? O que você mais ganhou com tudo isso? Eu ganhei eu mesmo. Eu ganhei vida. A minha vida, né? Assim, eu achava que... Cara, foi logo que eu comecei meu relacionamento com a Mila, minha esposa, eu comecei um processo de descobertas. E toda vez que existe um divisor de águas, que é quando eu me permito encarar e mergulhar nessa água escura da sombra, eu sempre descubro muita coisa sobre mim, sobre minha história e sobre a coisa maravilhosa que é viver. Teve um processo que eu passei naquelas respirações de renascimento, que eu descobri o quanto que eu gostaria de viver quando eu nasci, que eu pude experienciar o quanto eu queria nascer, o quanto eu queria viver. E isso na barriga da minha mãe, o quanto eu queria nascer, o quanto eu queria interagir com aquelas pessoas e com a vida lá fora. E quando eu nasci, eu descobri que eu não queria mais. Aliás, eu não queria mais. E precisei quase morrer, né? Eu fiz na minha vida uma pneumonia. E aí, olha que interessante. Olha como é que é antagônico. A minha vontade de viver me fez uma decepção para me mostrar o quanto eu gostaria de viver depois e descobrir isso de novo nesse processo que eu fiz contigo, do quanto que a vida ela é recompensadora. Então, muitas vezes eu olho assim o quanto que eu estou grato por tudo isso. Às vezes parece até um discurso cansado de motivação e até de otimismo, mas para mim é a realidade, assim. Eu vivo essas relações e tipo, putz, eu acordei hoje, olhei para o céu e falei, nossa, que dia bacana, nossa, obrigado por esse dia, porque é um presente para mim. Então, como eu já passei por um processo de quase morte e descobri que algumas outras vezes também, viver para mim é muito bom. Viver para mim é muito bacana. Viver para mim é o que me dá tesão. E passar por essa história e permitir olhar isso e ter os resultados que eu estou começando a ter agora é dar valor para a vida. Então, não me esconder atrás de uma armadura é permitir viver. Não me esconder através de uma imagem que eu construí é me permitir viver. Me permitir viver a mim mesmo, comigo mesmo. Não para os outros, não para fora, não para quem se relaciona comigo, mas para mim mesmo. Muitas vezes eu dava um sorriso para não discordar com a pessoa e ao mesmo tempo eu estava engolindo um puta veneno, porque eu não queria decepcionar aquela pessoa. Hoje é doloroso ainda, é um processo que eu estou passando, mas eu já consigo dizer não ou impor ou transpor a minha sensação naquilo. Às vezes coisa simples, dividir um chocolate. Antes eu não queria dividir um chocolate, mas alguém ia me pedir, nesse alguém, minha esposa, ia pedir esse chocolate, eu ia dar um sorriso, claro amor, toma um chocolate. E hoje não, se eu não quero dividir, eu não vou dividir chocolate. Mas isso é meu, isso é uma atitude idônea. Claro que depois eu posso pensar bem, porra, legal, vou dividir e dar um chocolate para ela. Mas eu vou permitir viver a minha sinceridade, que faz parte do meu processo de evolução. É isso aí, né? Esse processo todo aí do racismo, né? Eu escutei uma intelectual negra, né? Ela falou uma coisa bem interessante, né? Que ela chegou para todo mundo e perguntou assim: quem aqui não é preconceituoso? Aí um monte de gente levantou a mão e ela falou: vocês são mentirosos, porque nós todos somos preconceituosos e temos que a todo momento ficar trabalhando essa questão nossa do preconceito. Por quê? Porque é do ser humano essa questão do julgamento, da comparação, essa questão de a todo momento estar
estabelecendo um lugar, né? É por isso que a frase mais legal que eu acho que Jesus falou é orai e vigiai, né? Vigiai os pensamentos, vigiai o julgamento, vigiai a percepção que você tem das pessoas, né? Então, Estevam, acho que hoje você conseguiu se superar, se colocando aí, eu acho que contribuindo, né, para mostrar que a vulnerabilidade, a transparência, a verdade, ela realmente traz ganhos monstruosos, ligados principalmente, né, a não ter medo, né? Quando a gente não tem o que esconder, a gente não tem o que temer, né? Então, eu queria que você fechar essa nossa conversa aqui, você falasse uma frase ou alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas, como se fosse um legado, né? Você tem muita vida pela frente, então não seria a última frase da sua vida, não. Mas, pelo menos, dessa entrevista aqui. Acho que é uma frase que eu adotei como posicionamento, assim, seja inconformado. Seja inconformado com o seu estabelecido, né? Queira sempre evoluir, queira sempre melhorar. Uma coisa é você estar feliz e grato pelo estado que você está hoje, mas não quer dizer que seja seu melhor para sempre, né? Então, acho que nos colocarmos no papel de aprendiz eterno da nossa vida, nos permitir sempre evoluir, nos permitir sempre revisitar valores, revisitar formas e pensamentos que a gente tem atualmente. Então, para mim, a grande frase é: seja inconformado, se conforme. Muito legal. Estevam, obrigado aí pela tua atenção, obrigado pela sua emoção. Valeu, cara. E obrigado pelo espaço também. E obrigado pela sua amizade. Eu que agradeço. Agradeço muito mesmo. De diversas formas, você sabe. Tá bom. Obrigado. Valeu, Cari. Grande abraço, cara. Tchau, tchau.